Salve, salve, galera! Muito boa noite. Vamos cantar o pontinho aqui, esperando que todo mundo entre aqui. Vamos cantar um ponto primeiro. Saravá os pretos velhos. Adorei as almas. Papai de Arruda. Adorei as almas. Eu vi um velho com arruda e guiné. Eu vi um velho com arruda e guiné. Vou pedir a benção a ele, ai meu Deus, quem é? Vou pedir a benção a ele, ai meu Deus, quem é? Meu pai Manel de Arruda, cruzando o Guiné. Meu pai Manel de Arruda, cruzando o Guiné. Eu vi um velho com arruda e guiné. Eu vi um velho com arruda e guiné. Vou pedir a benção a ele, ai meu Deus, quem é? Vou pedir a benção a ele, ai meu Deus, quem é? Adorei as Meu pai Manel de Arruda, cruzando o Guiné. Meu pai Manel de Arruda, cruzando o Guiné. Chegou o preto velho, chegou. Vai Manuel de Arruda, chegou. Abençoou, ensinou seus filhos de fé com arruda e guiné. Abençoou, ensinou seus filhos de fé com arruda e guiné. Chegou o preto velho, chegou. Vai Manuel de Arruda, chegou. Abençoou, ensinou seus filhos de fé com arruda e guiné. Abençoou, ensinou seus filhos de fé com arruda e guiné. Saravá, Pai Manel de Arruda, adorei as almas. Saravá os pretos velhos. Salve, salve, galera! Meu nome é Paulo Ludogero e esse é mais um Momento Umbanda, nossa live aqui toda semana. Momento Umbanda, aqui eu te ajudo a se conectar com seus guias com total confiança. E o tema de hoje é Chega de ter medo da quaresma. Fundamentos da quaresma. O que significa a quaresma? Nós vamos discutir esse e muitos outros assuntos durante toda a live de hoje. Então fica comigo, já vou pedir para você compartilhar esse vídeo com todas as pessoas que você puder. Compartilha nos seus grupos de WhatsApp, grupos de Telegram, grupos do terreiro. Deixa o seu like aqui no Instagram, sobe os coraçõezinhos, que eu gosto de ver os coraçõezinhos subindo aqui no Instagram. E aqui no YouTube, deixa o seu like. Vamos aprender, vamos entender esse fundamento sagrado da quaresma. Chega de ter medo da quaresma, fundamentando a quaresma. Toda vez que chega essa época, chove de perguntas sobre portais espíritos negativos soltos por aí. Um monte de gente praticando a velha doutrina do medo. Vamos conversar sobre alguns pontos sobre a quaresma. E se vocês ainda tiverem dúvidas, coloquem nos comentários, que aí depois aqui eu vou conversar sobre tudo isso. É muito bom você entender o que é a quaresma e o que se arremete em volta dela. Então, nós temos que começar pelo principal. O que é a quaresma? Todo mundo já sabe, né? A quaresma são os 40 dias. Vamos fundamentar a quaresma. A quaresma surgiu em 325 depois de Cristo, no Concílio de Nicéia. Existiu um porquê de surgir no Concílio de Nicéia. Os niceanos queriam, os cristãos niceanos queriam uma época para poder se aproximar de Cristo e se aproximar de Deus. Ou seja, praticar dentro da nossa linguagem da Umbanda, praticar um preceito. Dentro da linguagem deles, praticar um jejum. Praticar um jejum e se aproximar de Cristo, se aproximar de Deus. Eles queriam essa época, um tempo. Eles queriam um tempo e essa época. E aí, dentro do Concílio de Nicéia, ficou determinado que, após o equinócio de primavera, por isso que todo ano é uma data diferente, nunca é a mesma data,
porque nós seguimos o equinócio da primavera. Após o equinócio da primavera, na primeira lua cheia, começaria a quaresma. Começaria o tempo santo, que assim é só, o tempo de conexão com Cristo, o tempo de conexão com Deus. E aí precisava determinar um tempo. E esse tempo foi determinado. O que era esse tempo? Os 40 dias. O número 40, para quem já estudou a Bíblia, ou para quem já teve a oportunidade de ler a Bíblia, mesmo você umbandista, eu aconselho, sim, estudar outras religiões. Eu não digo praticar outras religiões, mas eu aconselho estudar outras religiões, para você poder entender alguns fundamentos que existem na nossa própria religião. E entender também os fundamentos das outras religiões. Porque é muito fácil apontar o dedo. Verdade seja dita, a recíproca não é verdadeira. Porque os irmãos cristãos preferem apontar o dedo ao invés de nos perguntar e de entender os nossos fundamentos. Voltando aos 40 dias, voltando à quaresma, né, os 40 dias. Se você for estudar a Bíblia, o número 40 ele é muito visível dentro da liturgia bíblica ali. Nós temos os 40 dias do Velúvio, os 40 anos que o povo judeu caminhou para alcançar a Terra Prometida, os 40 dias que Moisés ficou no Monte Sinai recebendo os mandamentos de Deus, e os 40 dias que Cristo jejuou no deserto antes de tornar a sua vida pública. Antes de tornar a sua vida pública. Então existe uma lacuna dentro desse ponto. Porque todo mundo fala que, pelo menos é assim, né? Todo mundo fala que após a quaresma comemora-se a morte e ressurreição de Cristo. Pelo menos tem sido assim todos os anos aqui, desde quando eu nasci. Só que a quaresma, ela na realidade, se for seguir os 40 dias de Cristo penitenciando, jejuando no deserto, foi antes dele se tornar a vida pública, foi antes dele começar a ter apóstolos, fazer os seus milagres, foi antes. Não foi os 40 dias no deserto, e depois dos 40 dias no deserto ele já sofreu a traição de Judas, morreu e foi crucificado. Não. Ele penitenciou no deserto os 40 dias, jejuou os 40 dias no deserto para tornar a sua vida pública, ou seja, fazer os milagres, ter os apóstolos, ter os seus seguidores e começar a vida de Jesus como nós conhecemos. A vida de Jesus. Só que existe uma lacuna, porque nós não temos, depois da quaresma, a comemoração dessa vida pública. Nós temos só a morte e ressurreição de Cristo. Então a quaresma não significa que são os 40 dias que Jesus penitenciou para morrer e ressurgir. Não. Ele penitenciou os 40 dias para poder tornar a sua vida pública. Isto é a quaresma. Os niceanos do Concílio de Nicéia, eles determinaram que após o equinócio de primavera, na primeira lua cheia, começaria os 40 dias, por causa do número 40. 40 anos do povo judeu, 40 dias de Jesus penitenciando, jejuando no deserto, 40 dias que Moisés ficou no Monte Sinai recebendo os mandamentos de Cristo, e os 40 dias de dilúvio. Como o número 40 era muito visível, e aí eles escolheram 40, quaresma. Foi isso que foi determinado. E com o tempo, a Igreja Católica assumiu a quaresma, que era a época da fraternidade, época de jejum, época de poder trabalhar a caridade e a fraternidade. E tá certo, não tá errado. Acho que fraternidade, caridade nunca é demais em lugar nenhum. E aí nós temos que entender agora. Durante a quaresma, existe uma egrégora crística muito forte, visando os seus pensamentos para a fraternidade e para a caridade. E se estão visando os seus pensamentos para a caridade e a fraternidade, esses pensamentos ganham forma de vida. E abre-se um portal imenso de luz
recebendo bênçãos dos espíritos de luz, recebendo bênçãos da espiritualidade superior. E com isso é direcionado para as pessoas que estão trabalhando. Em contrapartida, se abre-se esse imenso portal de luz, diversos espíritos sofredores, diversos espíritos obsessores, zombeteiros e etc., veem a luz, querem alcançar essa luz e começam também a influenciar os encarnados, muitos deles que estão praticando esse jejum, para poder alcançar a luz. Verdade seja dita também, muitos quiumbas, demônios, se aproveitam desse momento para influenciar o meio humano, para, digamos, para que eles caiam de vibração e não subam de grau, não subam para a espiritualidade superior. Isso é a quaresma. É isso que acontece na quaresma. Tá? A Umbanda não tem nada a ver com a quaresma, e a quaresma não tem nada a ver com a Umbanda. No entanto, a Umbanda trabalha com energias. E se nós trabalhamos com energias, e existe essa energia da egrégora crística, e existe essa energia do astral inferior influenciando vivos e até mesmo desencarnados, a Umbanda entra em jogo. A Umbanda entra no jogo para poder ajudar aqueles que estão com o pensamento, mesmo que seja na egrégora crística, para poder alcançar o seu objetivo e combater aqueles que querem derrubar os que são facilmente influenciados. A Umbanda entra assim no jogo. Eu sei que muitos falam que a quaresma não tem nada a ver com a Umbanda, e eu também acho que também não tem nada a ver, mas nós trabalhamos com energias. E se nós trabalhamos com energias, as energias estão aí para serem trabalhadas. Isso é a quaresma. Principal, o que é a quaresma? A quaresma é isso. É verdade que na quaresma não podemos firmar velas? Então, eu sou umbandista. Se eu sou umbandista, e a quaresma é uma data católica, esse fundamento não existe para mim. Eu vou acender minhas velas, vou firmar Exu, vou firmar Preto Velho, Caboclo, Herê, Boiadeiro, Baiano, Cigano, vou firmar os orixás, vou acender, vou iluminar os meus orixás e meu terreiro vai ficar aberto. Eu sei que tem muitos terreiros que fecham durante esse período, e eu os respeito, mas não faz parte da minha doutrina. Eu fico aberto, minha mãe de santo fica aberta, meus filhos de santo, até onde eu sei, ficam abertos também. Então, não faz parte da minha doutrina não acender velas. Pelo contrário, se existe uma egrégora crística que abriu um portal imenso de luz e em contrapartida tem outros seres inferiores querendo influenciar os outros de cima, é nessa época que eu tenho que firmar mais vela. É nessa época que eu tenho que firmar meu anjo de guarda, que eu tenho que redobrar os meus banhos de defesa, porque ninguém vibra amor 24 horas por dia. Ninguém vibra positivo 24 horas por dia. E se não vibra amor, e se não vibra positivo 24 horas por dia, nessa época, se tem um quiumba ali e fala, vou influenciar esse, ele pode me influenciar também. Então, por isso que eu tenho que reforçar os meus pedidos, as minhas firmezas e reforçar a minha energia. Está fundamentado a quaresma e está dito se podemos ou não acender velas. Podemos sim. Como umbandistas, nós devemos continuar o nosso trabalho, com todo respeito àqueles irmãos que fecham seus terreiros nessa época. Nós não, nós ficamos abertos. E o que são esses portais negativos que todo mundo fala que se abrem na quaresma? Então, gente, se é para você se preocupar com a negatividade, então se preocupe todos os dias. Essa doutrina do medo só atrapalha vocês. O mal está entre nós todos os dias. Se você baixar sua vibração, os espíritos negativos se aproximam, sendo quaresma ou não. Tá, tudo bem, na quaresma pode ter mais espíritos. Ok, mas você tem que redobrar a sua energia. Redobrar as suas firmezas. Ora, você precisa ter uma conexão com o espiritual. Tudo é energia. Aí eu te pergunto, como está a sua vibração? Como é que está a sua vibração hoje? Se você focar na negatividade, ficar na neura, que coisas ruins vão acontecer, é isso que vai
é isso que você vai atrair. E é isso que vai acontecer. Aquele velho ditado, diga-me o que tu pensas, que te direi o que tu atrai. Diga-me o que tu vibras, que te direi o que tu atrai. É um velho ditado. Não tem outra. Ah, vai Paulo. Mas tudo de ruim fica mais intenso na quaresma. O que parece é que a maioria prefere se focar nas coisas ruins, no medo. Sabe, você está com o seu anjo de guarda firmado? É a primeira coisa que eu vou te perguntar. Você está fazendo suas orações? É a segunda coisa que eu vou te perguntar. E eu quero te falar uma coisa. Eu ouvi de um caboclo da nossa casa uma vez, que ele falou assim, é incrível como que vocês preferem dar mais força para as coisas ruins do que para as coisas boas. Vocês dão mais força para aquilo de ruim que pode acontecer do que a proteção que os guias estão te dando. E é verdade. É a pura verdade. Se você não for vigilante com suas ações, pensamentos, palavras, a negatividade se aproxima. Como já disse, sendo quaresma ou não. É fato isso. Se muitos se juntam para fazer o mal, e o mal existe desde que o mundo é mundo, isso é outra verdade, né? Para fazer o mal nessa época do ano, você não tem que se ligar nessa energia. Você tem que focar nas suas firmezas, nas suas orações. Ah, mas tem aqueles que fazem o mal. Deixa eles, cada um colhe o que planta. Seu foco não tem que estar nisso. Porque se você focar no que o outro está fazendo de mal, você está perdendo um tempo danado em se proteger, perdendo um tempo danado em ficar alerta com as suas orações, perdendo um tempo danado de buscar uma vela, de colher as ervas, de preparar o seu banho, e perdendo um tempo danado de praticar a sua educação mediúnica. Você é um bandista 24 horas por dia, não só em dia de gira. Ou você só é um bandista em dia de gira? Responde para mim. Você é um bandista todos os dias ou você só um bandista em dia de gira? Escreve aí todos os dias, hashtag sou um bandista todos os dias, hashtag todos os dias. Escreve para mim. E responda para você mesmo. Eu sou um bandista todos os dias. Porque se você não é um bandista todos os dias, você só se diz um bandista no dia da sua gira, você está perdendo um tempo danado de evoluir. Você está perdendo um tempo danado de se aproximar dos seus guias, de se conectar com eles com total confiança. Porque você é um bandista todos os dias. Chega dessa desculpa de que você só é um bandista em dia de gira. Não, você é um bandista todos os dias. E como tal, e você trabalha com energias, você tem que entender o dia a dia do médium. Por isso que eu coloquei à disposição uma síntese, um custo bem acessível, educação mediúnica. Você pode me perguntar ainda, Pai Paulo, durante a quaresma, muitos falam que nós ficamos mais vulneráveis e somos atacados por espíritos negativos na quaresma. Gostaria que o senhor falasse mais disso. Olha, eu acabei de falar ali em cima, que se você abaixar a sua vibração, os espíritos negativos se aproximam, sendo quaresma ou não. Então é a minha mesma resposta aqui agora. Uma vibração baixa, isso acontece todos os dias, sendo ou não quaresma. Imagina assim, gente. Ninguém vibra amor 24 horas por dia, como eu sempre falo. Mas existe a experiência do dia a dia. Existe a experiência de lidar com determinadas situações. E essa experiência de lidar com determinadas situações é que nos faz entender como lidar com essas energias. Por isso que a frequência de um terreiro de Umbanda, você estudar a educação mediúnica, estudar o MMF é muito importante. O fato de você já estar aqui me acompanhando nas minhas lives, me acompanhando nas minhas redes sociais, já te ajuda bastante. Ajuda muito, tenho certeza disso. Mas se você se aprofundar, você vai entender as energias da sua volta, a energia do ar, do fogo, da água, a energia das plantas. Aliás, eu soltei diversos shorts, reels,
no começo do ano, como se conectar com as praças, com as árvores, com as folhas, que está tudo à nossa volta. É claro que num estudo mais aprofundado eu me aprofundo mais, e eu me aprofundo muito mais, e nós vamos chegar a um denominador comum onde você vai aprender que quando cair de energia, quando cair a sua vibração, você vai subir ela rapidamente. Você vai elevar a sua vibração rapidamente. E você elevando a sua vibração rapidamente, você está livre dessas energias da quaresma. A questão é, nós vamos baixar a nossa vibração, isso é fato. Porque você não vibra amor, você não vibra paz 24 horas por dia. Você vai baixar a sua vibração, isso é fato. A questão é, quanto tempo você demora para voltar no seu eixo magnético? Isso que é importante, você entender. E é por isso que eu falo, fortaleça seus anjos de guarda, fortaleça as suas orações, fortaleça os seus banhos, que iluminando e rezando para o seu anjo de guarda, aliás, foi a outra live que eu fiz sobre anjo de guarda. Se você ainda não assistiu, assista os vídeos que foram voltados sobre anjo. Vai te ajudar muito você a se conectar com ele. E entender de vez essa mística de anjo, se é guia ou se não é, dentro de um fundamento. Então não perca mais tempo. Se aprofunde nos estudos. Tem aqui o link da educação mediúnica. Vou abrir uma outra turma do MMF. Então se prepare. Se prepare. Que eu estou abrindo uma outra turma do MMF. Tá, eu falei que existem muitas casas que fecham, né, durante a quaresma. E aí você pode me perguntar, a casa que faço parte fecha nessa época. O que posso fazer para me proteger? Sabe, então, eu respeito. Não é da minha doutrina fechar durante a quaresma. Mas entenda, a raiz de cada um deve ser respeitada. A sua dirigente aprendeu assim. E ela continua assim. E dá certo para ela. Por que tem que mudar? Então, você tem que respeitar a casa que você está. Você tem que respeitar. E eu tenho certeza que a dirigente da sua casa, ela faz as firmezas dela, firma o Exu, firma a esquerda, a direita, para proteger todos vocês. Em contrapartida, você pode também ajudar a sua dirigente a se proteger. E como é que eu faço isso? Banhos de ervas, defume sua casa, faça uma boa defumação na sua casa, faça as suas orações diárias, as suas conexões diárias com seus guias espirituais. Conecte-se com os seus guias com total confiança. Ah, eu não sei como fazer isso. Eu te dou o passo a passo. Eu te dou o passo a passo para você conseguir se conectar com o seu guia com total confiança. É claro que não acontece da noite para o dia. Não acontece com o estalar de Deus. Aliás, quem te promete isso é leviano, porque não é assim que acontece, que cada um tem a sua própria mediunidade. Então, confie em mim. Continua me acompanhando, continua me seguindo nas redes sociais. Você já tem muito conteúdo gratuito de boa qualidade. E se você quiser, e eu te aconselho, se aprofunde nos seus estudos. Então, firme seu anjo de guarda. Firme a sua esquerda. Firme sua de direita. Faça os seus banhos. E siga os conselhos da sua dirigente. Ela fechou, mas eu tenho certeza que ela deixou, desde que seja uma dirigente séria, ela deixou informações para que você não fique perdido nessa época. Eu tenho certeza disso. Já que a casa fechou, posso fazer algo em casa? Incorporar e me descarregar? Ah, chegou no ponto que eu queria. A grande desculpa, né? Preciso incorporar o guia para poder me descarregar. Preciso incorporar o guia para ele poder fazer as coisas aqui para mim. Isso é uma grande desculpa, na realidade. É por causa dessas coisas que dá problema. O lugar de incorporar é no terreiro. Se você não é um médium experiente, cara, não inventa. Não inventa. Você sabe com certeza se você está incorporando o seu guia? Você tem certeza absoluta? Tem? Sendo iniciante, aí é que está o problema. Então você nem deve pensar nisso. Nem tem que ficar pensando nisso. Nossa, sabe,
É incrível como a maioria das pessoas pensa que a incorporação é o único recurso que tem para se recorrer. Não é. Pelo contrário, pensa no seguinte, se a sua casa está sendo atacada por um quiumba, pensa nessa hipotética situação. Se a sua casa está sendo atacada por um quiumba, por um demônio, e aí o guia se aproxima, ele vai combater o guia melhor, ele vai combater o quiumba melhor, desincorporado ou ele preso no acoplamento áurico? Com certeza ele vai combater o quiumba melhor, desincorporado. Existem outras formas de conexão. Tem os banhos de ervas, a conexão diária, as firmezas, a firmeza de Exu, firmeza dos orixás, firmeza das linhas de trabalho. Você precisa começar a entender os valores das entidades espirituais e o que elas te trazem, para poder firmar corretamente o que você precisa. E todos esses valores, os fatores dos orixás, as energias dos orixás, eu te entrego tudo direitinho no nosso método Meu Fundamento. O MMF, que já virou, na realidade, a porta de entrada para muitos médios iniciantes e a porta de aprendizado para os mais velhos. Que, como diz uma aluna minha, eu pensei que eu não ia aprender mais nada, e eu estou aprendendo flores, as flores do conhecimento. E ela me deixou muito contente com esse depoimento dela. Foi muito importante para mim receber um depoimento desse. E é isso. Então eu posso fazer minhas firmezas na quaresma? Até para Exu? Seguindo a sua doutrina, você pode fazer e deve fazer. Segundo a minha, eu não só firmo para Exu, não só firmo meu anjo de guarda, quanto firmo para todos os guias. Mas você pode acender vela para orixá, né, nessa época do ano? Volta lá no começo do vídeo, que eu te expliquei o que é a quaresma. Você entendendo o que é a quaresma, você vai entender que você não só pode, como deve acender. Aí você vem com aquela famosa pergunta: posso tomar banho de ervas nessa época? Na época da quaresma? Olha, não só pode, como deve. Porém, eu preciso te alertar. Não é qualquer banho que você tem que tomar. Não é um banho que você viu na internet, não é o banho que a sua amiga tomou, não é o banho que o seu irmão ou sua irmã de santo tomou, não é o banho que o seu vizinho tomou e que foi lá no terreiro e falou que aquele banho é ótimo. É um banho que você vai preparar, conhecendo as ervas, respeitando as ervas, anestesiando as ervas para que elas não sintam dor. Ué, a planta não é um ser vivo? Se ela é um ser vivo, eu tenho que anestesiar ela para que ela não sinta dor e colher a erva com sabedoria. E eu colhendo a erva com sabedoria, sabendo o que ela significa e qual que é a energia que ela emana, pode ter certeza disso. O banho vai sair perto do perfeito. Perfeito aí já é ego. Vai sair perto do perfeito, mas ele vai sair com muito mais poder de ação do que um banho copiado de alguém. Muito mais poder de ação do que um banho comprado nas casas de Umbanda. Aqueles banhos prontos. Porque você vai fazer o seu próprio banho, você vai entender o que a erva faz, que deixa de fazer. Então, posso tomar banho de ervas? Pode, mas saiba preparar os seus banhos. Saiba como colher as ervas. Mesmo as ervas que são desidratadas, as que vocês chamam de secas, que são ervas desidratadas. Vocês sabiam que vocês precisam acordar essas ervas? Porque tirou a água delas. E se tirou a água delas, elas adormeceram. Elas estão desidratadas, elas não estão secas. Secas é quando seca na árvore e ela morre. Ela está desidratada. E você precisa acordar a energia dela para que ela tenha função no banho. Você sabia disso? Está na hora de saber. Então, não só pode como deve, mas aprenda e saiba fazer os seus banhos. Posso beber bebida alcoólica na quaresma, fazer um churrasco? Olha, melhor do que estar num boteco, isso sim é ruim. Lugar cheio de negatividade. Ainda mais para quem não sabe se cuidar.
Então, se você pode tomar bebida alcoólica na sua casa, fazer um churrasco, seja na quaresma ou não, você tem que se cuidar. Você tem que saber os seus limites. Seja na quaresma ou não, você tem que entender que bebida alcoólica não é, digamos, relacionada aos guias espirituais. Não é. A energia delas não é compatível com a sua espiritualidade. Ah, mas o Exu bebe. O Exu bebe usando o fundamento da bebida. Exu bebe usando a energia da bebida. Exu bebe usando como elemento de trabalho, não para se embriagar, não para satisfazer a sua vontade. Ah, mas o Exu lá falou que gosta. Claro que ele falou que gosta. Eu também gosto. Quem é que não gosta de beber? Mas ele não usa para satisfazer o seu gosto. Então aprenda. Melhor do que você estar num boteco, você pode tomar a sua cerveja na sua casa, mas dentro dos seus limites. Em qualquer situação do ano, você entrar no boteco, você entrar em qualquer lugar que seja de negativo, que atrai a negatividade. Isso sim é ruim. Agora, pensa numa coisa. Eu sempre falei isso e sempre vou falar isso. Tem pessoas que falam que não pode acender vela em casa. Não firme seu anjo de guarda em casa, que é perigoso. Não acenda a vela para o seu Exu em casa, que é perigoso. Tá, é perigoso. É perigoso? Mas beber na sua casa não é. Fazer um churrasco, chamar todos os seus amigos, não é perigoso. Brigar com a sua esposa, com seu esposo, com seus filhos, não é perigoso. Isso sim atrai negatividade para sua casa. Quando você acende uma vela, você a direciona. Você vai buscar a energia espiritual. Você vai buscar a força espiritual. Isso sim é que vai te trazer benefícios para a sua vida. Isso sim é que vai te trazer força espiritual. Negatividade, o que atrai, é o que você sente, o que você vibra. E volto a dizer, tudo isso está no nosso curso, no nosso Método Me Fundamenta, no MMF. Lá eu falo muito sobre energias e muito sobre as energias que a gente vivencia. E ainda falo sobre os 3 lados da criação que você pode se conectar. Mas não é um assunto para hoje. Posso me conectar com meus guias na quaresma? Não só pode, como deve. Você se conectando com seus guias na quaresma, você vai fortalecer a sua aura espiritual, você vai afastar naturalmente espíritos zombeteiros, obsessores, quiumbas, demônios, e você vai encaminhar naturalmente os espíritos sofredores que possam estar se direcionando para você. Então, não tenha medo. Pode sim se conectar com seus guias na quaresma. A quaresma, ela é o tempo de reflexão para se aproximar de Deus e para se aproximar de Cristo. Tem a ver com a data com a Umbanda? Não tem. Mas se é uma energia que está sendo movimentada, se aproxime. Aproxime dessa energia e se aproveite, se beneficie dessa energia também, porque o portal se abre de luz. Então, direcione seus pedidos para esse portal de luz. É verdade que tem que vestir de branco na quaresma? Olha, depende de cada doutrina. Eu conheço algumas doutrinas que na Semana Santa, todos os filhos de santo vestem branco o dia inteiro. Eu não tenho esse fundamento, não tenho essa doutrina. Eu, inclusive, gosto muito de roupas pretas, gosto muito de camisetas de rock, que acho que vocês já devem ter percebido isso. Não vejo isso. Agora, existe sim o respeito. Eu vou vestir o branco na sexta-feira para louvar Oxalá e louvar a paz. Agora, o que adianta você vestir o branco para louvar a paz se internamente, se no fórum íntimo, você não vibra a paz e não vibra amor? O que adianta? Não adianta nada. Não basta vestir o branco. Você tem que estar de branco. Branco nas vestes, branco no sentimento, branco nos seus pensamentos. A cor branca, não estou falando de raça não, hein, gente? Senão vai que vem algum hater aí já falando, né? Não. Pelo amor de Deus, estou falando branco nas vestes, que são as vestes de Oxalá. O que posso fazer para estar nessa vibração correta na quaresma e em todos os outros dias do ano? Isso é importante você saber. Já que nós estamos falando de vestimenta, vamos vestir a vestimenta interna, a vestimenta branca.
interna. A branco de Oxalá, a verde de Oxóssi, o vermelho de Ogum, de Inhaçã, o amarelo de Inhaçã, o preto e branco dos pretos velhos, o branco e vermelho de seu Zé Pilintra, o branco e vermelho da malandragem. Vamos vestir essas roupas internas. Não é um tempo de pensamentos, não é um tempo de reflexão. Então se olhe no espelho. Se olhe no espelho. E veja se as suas ações diárias elas estão condizentes com a sua conexão com Deus, com a sua conexão com os orixás, com a sua conexão com os seus guias. Filho de fé não é só para incorporar no terreiro, não, viu? Filho de fé, filho de Pemba, filho de Umbanda, médium. Não é só para incorporar no terreiro, não. Ele tem que ser um bandista 24 horas por dia. Tem que ser e não estar na Umbanda. Existe uma grande diferença entre ser e estar. Eu sou um bandista. E você? Está ou é um bandista? Responde para mim e axé!